Fala galera, deixa eu arrumar o topete aqui, aqui, contrário, aí, fechou? Última aula com exercícios relativos ao produto de solubilidade. Caso você esteja vendo pela primeira vez essa aula, no futuro próximo, no caso, um futuro próximo para mim, o seu presente, ok? É o famoso KPS, é uma constante de equilíbrio químico para solutos de baixa solubilidade. Tranquilo? Então essa é a última resolução de exercício. A gente encerra esse assunto e iniciaremos o próximo assunto que encerra o segundo ano do ensino médio, que é eletroquímica. Caderno de atividades, página 24, exercício 32. O produto de solubilidade é aplicado a equilíbrios heterogêneos de sais e bases pouco solúveis, em que as espécies químicas presentes estão em fases diferentes. Para os equilíbrios citados, escreva a expressão do produto de solubilidade. Se você pegar todos eles, você vai perceber que todos eles, o reagente está no estado sólido. 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 Então, ele não vai participar da expressão da constante de equilíbrio. Então, para todas elas, o KPS nada mais é do que o produto dos íons formados em solução. Por isso que chama-se produto de solubilidade. Letra A, eu faço o que ali então? Eu vou colocar a concentração de Ag+, elevado ao quadrado, vezes a concentração de sulfeto elevado a 1. Esse é o produto de solubilidade para o sulfeto de prata. Letra B, o produto de solubilidade para o sulfato de bário. Todos esses sais são sais de baixíssima solubilidade em água. Por isso que eu vou usar para eles a expressão do produto de solubilidade. Esse aqui eu faço o que então? Concentração dos cátions bivalentes de bário vezes o ânion sulfato. Tranquilo? Percebe que em todos eles eu tenho o que? Um produto de solubilidade. Letra D, KPS é igual ao que? PB2+, a concentração dos íons, vezes Cl menos elevado ao quadrado, vezes a concentração dos íons cloreto elevado ao quadrado. E, finalmente, a letra C, o KPS vai ser igual ao quê? Concentração do cálcio, 2+, vezes a concentração do carbonato, 2-. Tranquilo? Em todos eles, o reagente é no estado sólido, então ele não sofre variação na concentração, ela é sempre constante, igual a 1, então não aparece. Tranquilo? Fechou? Só para lembrar como é que se monta a expressão da constante de produto de solubilidade. Continuando no caderno de atividades, página 25. O carbonato de cobalto é um sal muito pouco solúvel em água. Muito pouco solúvel em água. Quando saturado na presença de corpo do fundo, a fase sólida se encontra em equilíbrio com seus íons no meio aquoso. Lembra que eu falei para vocês? Lá no comecinho sobre produto de solubilidade? Então, eu tenho aqui um recipiente, tá? Esse recipiente tem uma solução, e eu tenho lá na solução o chamado corpo de fundo ou corpo de chão. E aqui eu tenho os íons da solução dissolvidos. Então, estabelecerá, isso aí, tá? Se não for isso, toca a ficha. Um equilíbrio entre os íons da solução e o corpo de fundo. Um equilíbrio entre o sólido do fundo e os íons da solução. E aqui eu tenho, então, novamente a reação de equilíbrio entre a fase sólida, que é o corpo de fundo, e os íons presentes na solução.
Sabendo que o produto de solubilidade do carbonato de cobalto, sabendo que o KPS dele é igual a 1 vezes 10 na menos 10, a solubilidade do sal em mols por litro nessa temperatura será. Vamos lá. Ele está perguntando, deixa eu colocar aqui, ó. CO3, carbonato de cobalto. CO2 mais CO3, 2 menos. O KPS para essa expressão, como a gente já vinha fazendo anteriormente, vai ser o quê? Vai ser a concentração de CO2 mais vezes a concentração de CO3, 2 menos. A pergunta dele foi qual é a solubilidade do sal. Tá? Então, você percebe que eu tenho 1 mol de carbonato de cobalto, originando 1 mol de cobalto 2+, e 1 mol de carbonato 2-. Então, como eu tenho o coeficiente estequiométrico 1 aqui, eu também tenho 1, e aqui eu também tenho 1, para cada valor X dissolvido de carbonato de cobalto, eu terei o mesmo valor X de íons cobalto 2+, e o mesmo valor X de íons carbonato 2-. Então, no lugar desse cobalto 2+, eu coloco X, e no lugar desse carbonato 2- eu coloco X. E isso vai ser igual ao valor do KPS. X vezes X, eu tenho X ao quadrado, é igual a 10 na menos 10. X é igual a raiz quadrada de 10 na menos 10. Esse 2 do quadrado passa para cá, dividindo o expoente. A solubilidade vai ser, a concentração vai ser, então, de 10 na menos 5 mol por litro. Tranquilo? Alternativa certa, letra E. 10 na menos 5 mol por litro. Caderno de atividades, página 26. Algumas pessoas acreditam que o declínio do Império Romano na Antiguidade se deveu, pelo menos em parte, à contaminação do seu povo pelos íons de chumbo 2. Tais íons estavam presentes nas águas provenientes de recipientes e encanamentos de chumbo de uso muito difundido por aquela civilização. Considerando que a água ingerida pelos romanos estava saturada de carbonato de chumbo 2, cujo KPS é 1,6 vezes 10 na menos 13, faça o que se pede. Escreva a equação de dissociação do carbonato de chumbo. Aqui atrás estava a resolução, né? Estava a fórmula do sal. Mas ele falou de chumbo 2+. Então, aqui eu tenho Pb 2+. O carbonato é um ânion que cai muito em prova e o aluno costuma saber que a sua formulação do carbonato é CO3 2-. Como um é 2+ e o outro é 2-, eles se anulam. Então, a forma do carbonato de chumbo 2 vai ser o quê? PbCO3. Como ele é um sal de baixíssima solubilidade, você vai lá e faz a situação de equilíbrio e você coloca Pb2+ mais CO3 2-. Aqui a gente sabe que é um equilíbrio heterogêneo. Por que ele é heterogêneo? Porque eu tenho substâncias em estados diferentes. No lado do reagente é sólido e no lado do produto ele é o quê? Ele é aquoso. Então é um equilíbrio heterogêneo. Se todos fossem gases, seria homogêneo. No caso, eu tenho sólido no reagente e aquoso no produto. Então, é um equilíbrio heterogêneo. Escreva a expressão do produto de solubilidade do sal. Então, o KPS vai ser igual ao quê? Concentração. Apaga para não fazer rabiscaceira feia. Vai ser igual ao que aqui? Vai ser Pb2+ vezes CO3 2-. Determine a solubilidade, ali está atrás da minha foto, do carbonato de chumbo 2 em água pura. A gente já viu, né? Ó,
Então, ele quer saber a solubilidade deste sal. Como aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1, vai ser, então, se eu tenho aqui x, aqui eu terei x, aqui eu também terei x. Então, o KPS vale 1,6 vezes... Aqui é a letra C, desculpa, para cá, ó. 1,6 vezes 10 na menos 13 vai ser igual a x vezes x. Eu vou ter que x ao quadrado é 1,6 vezes 10 na menos 13. X é igual a raiz quadrada de 1,6 vezes 10 na menos 13. Não dá vontade de colocar 16, porque a gente sabe que a raiz quadrada de 16 é 4. Então eu faço o quê? Eu aumento um número negativo no expoente. Então vai ser o quê? Raiz quadrada de 16 vezes 10 na menos 14. Eu vou ter raiz de 16 é 4 e de 10 na menos 14 é 10 na menos 7 mol por litro. Essa é a solubilidade do sal em água pura. É alta ou é baixa? Ó, é 0,1234567 mol por litro. Baixa solubilidade. Por isso que a dissolução desse sal em água leva à formação de um corpo de fundo. E aí eu vou ter um equilíbrio entre o corpo de fundo, que é sólido, e os íons dissolvidos na solução, um equilíbrio heterogêneo. E como eu tenho uma situação de equilíbrio, eu posso montar uma constante de equilíbrio. Como esse equilíbrio indica o produto de solubilidade, é chamado de produto de solubilidade, ou KPS. Tranquilo? Vamos encerrar o assunto? Último exercíciozinho, então? Acompanha comigo aí. Para verificar se uma amostra de água existem traços de íon cloreto, então eu quero saber se nessa água tem cloreto, tem Cl-. Um estudante no laboratório de química decidiu adicionar lentamente e continuamente nitrato de prata 0,01 mol por litro. É sabido que o produto de solubilidade do cloreto de prata é 2 vezes 10 na menos 10. Teoricamente, o estudante previu que haveria... Vamos lá. Olha aqui em cima comigo. O estudante está colocando nitrato de prata, AgNO3. Pessoal, esse sal aqui, o nitrato de prata, é um sal solúvel em água. Então, ele vai dissociar originando Ag+, e NO3-. Olha só, eu estou testando se nessa solução há a presença de Cl-. Como é que eu faço esse teste? Porque quando a prata encontra com o cloro, ele forma o cloreto de prata, e esse sal é de baixíssima solubilidade. Então eu estou usando um sal de prata que é solúvel em água. Eu estou misturando. Quando essa prata Ag+, que está dissolvida na solução, começa a encontrar com cloro, os dois se agregam e como esse sal é de baixa solubilidade, ele precipita. Entenderam? Então eu estou usando um sal solúvel para identificar a partir de um sal insolúvel. Então, até que ponto? Então, olha só, o que acontece é o AgCl, que é quem ele me deu o KPS. É óbvio que ele vai se dissociar em Ag+, mais Cl-. Tá? Então eu vou escrever aqui embaixo quanto que vale, como que é o KPS para essa situação. Ademir, não precisa nem fazer, que eu estou vendo que é repetido em relação aos outros. O KPS vai ser igual a concentração de Ag+, vezes concentração de Cl-. Como eu não sei quanto é a solubilidade, tá? Eu boto x e x, então eu tenho o quê? Eu tenho que 2 vezes 10 na menos 10 é igual a solubilidade, a concentração de Ag+, vezes a concentração de Cl-. A de Cl- é o meu x, eu não sei. A de Ag+, eu sei. Como é que eu sei? Porque ele falou que a concentração da solução de nitrato de prata é 0,01 mol por litro, ou seja, ela é 10 na menos 2. Então, se o nitrato de prata é 10 na menos 2 mol por litro, ele vai gerar 10 na menos 2 mol por litro de prata mais e 10 na menos 2 mol por litro de nitrato menos.
Então, no lugar aqui da concentração de íons de prata mais 1, eu vou colocar 10 na menos 2. Vai ser igual a 2 vezes 10 na menos 10. X é igual, então, para a concentração de Cl-, esse 10 na menos 2 que está multiplicando, passa para lá dividindo. E, na verdade, eu vou fazer o quê? Depois eu vou inverter e vou subtrair de cima do expoente. Então, para não confundir, eu vou ter 2 vezes 10 na menos 10 sobre 10 na menos 2. Isso vai ser 2 vezes 10 na menos 10 vezes 10 ao quadrado. Produto de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Menos 10 com 2 vai dar 2 vezes 10 na menos 8. Entendeu? É a partir desse valor que vai começar a precipitar. Se eu tiver menos do que isso, não precipita. Se eu tiver mais do que isso, precipita. Então vamos ver a letra A. A precipitação do cloreto de prata ocorre se a concentração do íon cloreto for maior ou igual a 2 vezes 10 na menos 8 mol por litro. Exatamente isso. Para a formação do KPS não tem que ter corpo de fundo, e você tem que ter corpo de fundo quando você ultrapassa a solubilidade do sal. Então, como a gente encontrou ali, que a solubilidade dos íons de cloreto teriam que ser no valor de 2 vezes 10 na menos 8, quando tiver mais do que isso, vai haver a formação do corpo de fundo, vai precipitar. Está tocando uma porcaria de um alarme aqui do meu lado agora, aqui, tomara que não saia no áudio da aula, mas quando atingir ou ultrapassar esse valor, eu vou identificar a presença de íons cloreto na solução pela precipitação de cloreto de prata. Acabou o alarme, mas recomeçou, mas desligou de volta. Eu vou deixar aqui em cima agora o link da aula anterior da resolução de exercícios sobre KPS. Encerramos o assunto. Um beijo para vocês. Terminamos a terceira e penúltima apostila do programa regular do ensino médio do segundo ano. Em próxima aula iniciaremos em eletroquímica. Valeu, galera. Obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço sempre. Tamo junto. Show de bola.